Fala rapaziada, como é que você está, seus malvazeiros malditos? Deixa o like, se inscreve no canal e deixa aquele hype maroto, rapaziada, pra dar uma força pro canal. Bora pro recap. Nossa obra começa no ano divino de 3204, na região divina do norte, cidade do Imperador Bai. E tem um maluco ali no céu no estilo tempestade, invocando vários raios e inundando tudo de eletricidade. Excelente! Enquanto eu resistir a esse trovão celestial final, não haverá mais obstáculos no meu caminho para a imortalidade. E depois de hoje, eu, Subai, entrarei oficialmente no reino dessa imortalidade e ascenderei me tornando eterno. E uma mulher loira muito poderosa também nos é mostrada. E ela parece estar evocando um cântico dizendo: Tai Xuanming, o emissário do relâmpago de Binshen, brilha no céu e na terra, o general que bebe 1000 milhas de sangue. Pelo comando desse talismã, não será permitido nenhum atraso. Pelo decreto urgente, arte do relâmpago pesado. Então Subai percebe algo se aproximando, e aquela garota talentosa que chega concluindo o seu poder. E Subai recebe toda aquela carga, até tentando se defender, mas no fim ele não consegue e acaba cedendo. Enquanto ele parece derrotado e cabisbaixo, aquela lâmina surge na sua cara, e a garota se aproxima dizendo que a discípula Lin Wangqiu pede que o seu mestre morra, e Subai diz que ela ousou interromper a cerimônia de ascensão dele, e pergunta se ela acha que ele não vai matá-la, ou se ela realmente acredita que pode impedir ele sozinha. Mas então uma outra figura vem se aproximando e o prota recebe um ataque por trás. E tem outra garota muito talentosa que atravessou o peito do prota, e ela pergunta para sua irmã Lin, que é essa loirinha ali, como ela pode humilhar o mestre desse jeito. E mesmo que o mestre tenha cometido inúmeros pecados, elas devem deixá-lo morrer com alguma dignidade, pelo menos. E o prota, chamando ela de Bai Yuyu, diz que ele nunca maltratou ela nesses anos todos. E de fato, ele nunca esperou que ela cometesse tal traição. Então ele pergunta quem mais vai vir, e emanando uma aura muito poderosa e destrutiva, ele manda todos virem de uma vez. Então de repente algo que parece uma moeda gigante começa a vir dos céus e emergir das nuvens, e ela cai diretamente em cima do prota, esmagando o coitado. E enquanto ele tá lá todo arrebentado e pressionado, ele diz que essa moeda de tesouro caindo só pode significar que a Xuer também está ali. Enquanto uma terceira pessoa ali se aproxima, ele pergunta por que 2 deles estão desaparecidos, onde estão o chefe e o 5º irmão, porque eles não estão ali. E a Xuer, que também tem muitos poderes, aparece dizendo pro mestre dela para ele não resistir mais. E os crimes deles são muito numerosos para contar. E agora que as coisas chegaram a esse ponto, ele não tem ninguém para culpar além dele mesmo. Mas então a expressão de frustração de antes começa a ser substituída por uma risada bem caricata. E o prota começa a coringar. E diante daquelas 3, ele começa a dizer que bom, beleza, muito numeroso para contar, né? Acho que se referindo a seus pecados que elas disseram. E diz que elas até inventaram acusações infundamentadas contra ele. E olha a cara dessa Lin Wangqiu, rapaziada, que maldito. E castando uma chama de sua mão, ele diz que elas estão subestimando ele demais. E enquanto ele eleva a temperatura daquela magia a ponto de sua silhueta ser totalmente substituída por chamas, ele começa a dizer que ele pode até não saber qual é o objetivo delas ali hoje, mas se o que elas realmente queriam era matá-lo, ele começa a intensificar aquelas chamas, fazendo com que elas fiquem maior que a cidade toda. E conclui dizendo que se esse era o objetivo delas, eles vão para o inferno juntos. E elas percebem que aquela é a manifestação da alma divina. E o mestre estava planejando destruir tudo, e elas tinham que detê-lo. E se perguntam cadê o irmão mais velho. E se perguntam se ele não tinha um plano B. E não era isso que eles tinham combinado. E enquanto todas elas vão correndo em direção ao seu mestre para impedi-lo, ele está no meio da sua subjugação, aumentando aquelas chamas cada vez mais. E no final, uma expressão de contentamento, ou talvez até de alívio, nos é mostrado. E uma explosão termina com aquilo destruindo todo lugar e não sobrando nada. E metade do planeta Terra vai pro espaço, rapaziada. Mas então é aquela história, né? Tá ali um carinha no chão, ele abre o olho meio assustado e se pergunta se por acaso ele não estava morto. E depois disso eu não preciso nem falar, né, que esse daí é o nosso prota e é lógico que ele reencarnou. E olhando pra janela ele começa a se perguntar o que era aquilo. E ele começa a ouvir um grito de socorro e várias pessoas estão correndo ali pela cidade. E tem um monte de zumbi querendo mastigar a rapaziada e tá todo mundo correndo. E olha aí, rapaziada, toda mulher que aparece nessa obra aí vai ter muitos talentos, só pra avisar, viu? E o prota fica ali raciocinando, né, desse apocalipse, de zumbi em todo lugar. E pelo jeito agora percebeu que reencarnou.
Enquanto o pau tá quebrando lá fora, ele fica ali pensando nas suas memórias da vida passada, do porquê as suas discípulas tinham feito aquilo e o que elas ganhariam matando ele. Mas rapidamente ele resolve esquecer isso, deixar isso de lado, né? Porque agora ele tinha uma outra vida pra viver. E a única escolha que ele tinha era reconstruir o cultivo naquele corpo novo dele. E assim ele pretende retornar ao mundo do cultivo. E quando ele fizer isso, ele vai conseguir retribuir a todos eles adequadamente. Então imediatamente ele já se põe em posição de cultivação e começa a meditação ali. E pense que com o cultivo do reino imortal da sua alma divina, até mesmo recomeçar deveria permitir a ele recuperar o pico de energia dele rapidamente. E assim voltar ao seu aprimoramento máximo. Deveria ser apenas uma questão de tempo. Mas com alguns segundos de meditação ele já abre o olho pé da vida. Afinal, agora ele não conseguia sentir nenhuma energia espiritual. E se pergunta se por acaso a aptidão daquele corpo ali deve ser tão fraca que ele não consegue nem sentir energia espiritual. E estendendo seu braço e tentando pegar alguma coisa no ar ali, ele acha que não é aquilo na verdade. A real é que naquele mundo ali que não tem nenhuma energia espiritual. E se pergunta como isso é possível. Afinal, sem energia espiritual, não tinha nenhuma forma de cultivar. Pratinha, essa aí é a nossa vida sofrida, rapaz. Aqui ele não consegue nem ganhar um poderzinho. Mas então ele resolve esquecer o cultivo. Afinal, até sobreviver naquele mundo vai ser incrivelmente difícil. Então nos é mostrado duas pessoas entrando no quarto ali, meio correndo. E elas fecham a porta e parecem estar meio assustadas, lógico, né? Porque do lado de fora tem um monte de zumbi. E a garota, tremendo, diz que lá fora estava muito assustador. E ela quase pensou que iria morrer. E o cara disse pra ela não se preocupar, porque com ele ali, ela não precisava ficar com medo de nada. Mas essa maldita deve, rapaziada. E não é só pro zumbi não, porque ela manda ele parar com isso. Afinal, era plena luz do dia e ele tava indo muito rápido. E pergunta pra ele se tiver alguém em casa e verem eles. E esse desgraçado fala que isso não tornaria isso ainda mais emocionante. Afinal, aquele perdedor do namorado dela, mesmo que ele veja eles, o que ele pode fazer? Rapaziada, é isso que vocês entenderam mesmo. Essa daí é a namorada do Prota. E agora eu tô aqui achando pouco bom, né? Porque no braço do cara tem uma mordidona aí que deve ser de zumbi, só pode. E a garota, vendo isso, já fica preocupada, lógico, né? E pergunta sobre aquela mordida. Mas o cara fala que provavelmente foi mordido por um daqueles malucos lá fora e ele fala pra ela não se preocupar, não é nada sério. E esses malditos nunca na vida assistiu um filme de zumbi, mano. Não é possível, que povo idiota. Mas então ele resolve ir direto ao assunto e manda ela se concentrar no que é importante. Enquanto ela tá lá se concentrando e fingindo que não quer nada, meio que tipo assim, ai, não. Ele para de uma vez antes de continuar e ela se pergunta, né? Por que ele tava parando e manda ele continuar. Fico me perguntando por que essa maldita fica falando não e depois pergunta se ele não vai continuar. Meio povo contraditório, né? Psicopata. Mas aí, rapaziada, o cara já abre o bocão com cara de zumbi e já vai pro rumo dela. E quando ela percebe, ele já tá virando rango. E o cara já ficou até azul e tá ali por cima dela tentando morder ela e ela vai dando as bicudas nele até jogar ele longe. E o Prota tá como? Ali chifrudão no outro cômodo de boa, nem percebendo o que tava acontecendo. Mas aí ele ouviu uma gritaria, um bafafá no outro quarto e fica se perguntando se tinha alguém ali. Então ele pensa que das memórias daquele corpo, essa daí deve ser a namorada do corpo original e o amante dela. Ou seja, o cara já até sabia que ela tinha um amante. E o Prota fica pensando nessa semelhança dos dois, né? Porque os dois tinham sido traídos por pessoas próximas a eles. Quando o Prota abre a porta e fica olhando, aquela mulher tá ali virando o rango e o cara tá em cima dela. E ela começa a chamar o Prota. O engraçado é que o corpo que o Prota foi tem o mesmo nome do corpo dele antes de reencarnar. Mas eu que não vou reclamar, né? Porque pra mim fica mais fácil. Esse daí é o Subai. E é lógico que essa trouxa tá aí pedindo pra ele salvar ela, pelo amor de Deus. E enquanto ela tá lá toda desesperada, o Protinha tá ali com aquele olhar frio. E eu acho que ela percebeu que ela vai se ferrar, né? E começa a chamar ele. Mas se vocês acham que ela tá chamando ele só pedindo ajuda, alguma coisa assim, não é não, velho. Ela tá xingando ele tudo quanto é nome. E se eu fosse pra dar um conselho pra vocês, é que quando precisar de ajuda de alguém, não ficar chamando ninguém de nome feio não, tá? Porque olha aí, ó, Prota vai saindo, ela vai xingando Prota quanto é nome estranho. E um detalhe que vale a pena mencionar é que ela diz que mesmo que ela morrer, ela vai caçar ele que nem um fantasma. E, rapaziada, deixa isso daí anotado, porque vocês vão ver como que o mundo é engraçado. Enquanto o Prota sai com aquela cara de satisfação, ele até pensa, né, que supostamente isso daí é chamado de karma. E o Prota precisa pensar em um plano rápido, porque se isso continuar, ele vai ter que esquecer o retorno ao mundo do cultivo dele. Afinal, ele pode nem sobreviver a hoje. E pensando que ele não vai ter escolha se não tentar, ele já começa sua meditação novamente. E pensa que vai tentar tirar algo útil do seu mar espiritual. Mas como o cultivo daquele corpo é extremamente fraco,
Algo como a pílula de purificação da alma de 9 ciclos é impossível. Mas ele, não conformado, fala que dane-se. E agora era tudo ou nada, e ele tinha que se virar com o que ele tinha. E ele invoca o artefato mágico de baixo nível, a bandeira das 10.000 almas. Mas, pelo jeito, não era o que ele estava pensando, porque no próximo frame ele joga no chão pé da vida e fica esbravejando qual era o sentido dele ficar com uma ferramenta demoníaca como um lixo daquele. E já que ele não tem aquela pílula que ele disse lá, eu não vou repetir, pelo menos ele tinha que ter uma armadura divina ou alguma coisa para proteção. E lá vem o sisteminha dizendo que o Roche detectado obteve o artefato bandeira das 10.000 almas. E agora o sisteminha estava vinculado. E o Prota, vendo aquela janelinha ali, fica pensando que esse standard das 10.000 almas e até esse lixo tinha um espírito agora, que era interessante. Apesar de que, pelo que ele se lembra, aquela coisa só pode coletar almas. E se pergunta o que mais que aquilo ali vai poder fazer. E nos é explicado que essa bandeira pode coletar alma e converter o poder da alma em energia espiritual, que é convertida, pro hospedeiro. E quanto mais alto for o nível do banner, mais fortes são as almas que ele pode coletar e maior a energia espiritual que ele vai gerar. E de forma totalmente conveniente, o sistema vem lembrando que as almas de seres já mortos há mais de 5 minutos vão se dissipar e não poderão ser recolhidos. E o Prota, vendo isso, percebeu que esse daí que é o atalho para ele resolver a falta de energia espiritual naquele mundo. Então, aquele mundo infestado de zumbis estava, na verdade, cheio de recursos de cultivo. E bem, nessa hora ele começa a ouvir aquele povo batendo na porta, e era a rapariga e o talarico. E ele começa a abrir a porta com essa cara muito mais assustadora que os zumbis. E enquanto eles avançam em direção ao Prota, Subai diz que vai ajudá-los, enviando eles para o outro mundo. E ele puxa o standard e dá ele no meio da cara deles, levando eles de arrasta pra cima, lógico. E aí que começa a capirotagem, e aquelas fitas que estavam no standard começam a reagir de forma estranha. Então o Prota vai lá e arranca aquele negócio e sai andando. E ainda dá uma zoada, chamando aquele zumbi ali de pragas, e pergunta se eles realmente acharam que ele era um alvo fácil. E eu queria fazer uma observação aí, que essa pose que eles estão agora não tem nada a ver com a pose que tava no quadro anterior. Se estiver curioso, vocês voltam aí. Então o Prota dá aquela olhadinha pra trás, de protagonista, e levanta aquele standard que começa a reagir com uma energia. E a pose do zumbi já não tem nada a ver de novo. Será que eles não tá vivo e tá mexendo? Será que é isso? E aí parece que a energia espiritual que tava acumulada dos dois dentro daquele stand começa a ir pra dentro do Prota. E quando ele percebe, ele sente uma energia cavalar passando por dentro dele. Vá ele 1000 vezes. E o sisteminha vem informando que o reino atual dele é o Reino do Mar. E o banner dele tá no nível 1. E agora ele pode controlar aquelas 2 almas ali que ele coletou agora. E lá no outro lugar, no meio da cidade, tem um povo correndo ali de zumbi, pedindo pelo amor de Deus pra alguém ajudar e blá blá blá. E quando tá todo mundo desesperado, o Prota tá ali andando na maciota. Quer dizer, na maciota não, porque ele tá com fome, a barriga dele tá roncando. E o Prota tá pensando que aquele corpo era muito fraco ainda. E ele nem conseguia cultivar muita coisa com aquela fragilidade toda. Então agora ele deveria encontrar algum suprimento, então considerar aumentar o nível da bandeira dele. Mas então ali de cima dos prédios também tem uma zumbizeira, e ela já pula em cima de uma outra moça ali, coitada. Eu acho que esse zumbi aí deve gostar de mais sustância, que fala, é assim, E eu vou chamar essa aí de Thaís Carla, rapaziada. E a Thaís Carla tá ali falando: bastardos, ainda tenho muitos dias bons pra viver e dançar muita dancinha comendo x-tudo e postando no TikTok. Então como eu posso morrer num lugar desse jeito? Mas aí ela vira, rapaziada, e já pede desculpa pra uma outra moça ali, e já mete a mão nela, fazendo ela cair. Óbvio que pra fazer a moça de isca, Até porque o plano da Thaís Carla ia roubar o lugar dela no avião. Enquanto a outra menina ali tá caindo que nem chorume no chão com uma cara de trouxa, o Prota já percebe aquilo e fica meio curioso, vamos dizer assim. E vem naquela garota, ele acha que ela é sua primeira discípula, a Lin Wankyo. E ele se pergunta o porquê que ela estava ali. E é lógico, que ele tá pé da vida com aquela maldita, e já chama o seu standard chamando o nome dela. E ele fala que ela é um discípulo maligno e ela deveria morrer pelas mãos dele enquanto joga o standard à frente. E a arma acerta o zumbi, fazendo com que ela fique livre. E ele rapidamente pula naquela direção, pega sua arma e termina com o trabalho, fazendo um espeto daquele zumbi do capiroto. Enquanto o zumbi cai e a garota tá ali toda em choque, o Prota tá entre eles e ela fica até emocionada, pensando que tá viva e nem acreditando nisso. E fica ali sem entender, se aquele homem tinha salvado ela. E o Prota começa a dizer que há pouco tempo ela usou a técnica do trovão divino para forçar o Prota a um estado muito miserável. Mas agora ela parece muito fraca diante de um pequeno demônio. E chamando ela de Liu Wankyo, diz que ela decepcionou demais o seu mestre. Mas a menina fica ali sem entender nada, se perguntando o que estava acontecendo e do que o Prota estava falando.
Mas vocês acham que o Prota é totalmente doido, ele não é não, né? Porque ela tá até se perguntando como que ele realmente sabe o nome dela. E ela se levanta meio que se limpando ali e agradece por ter salvado ela. E pergunta se por acaso eles já se conheciam antes. Mas então o Prota coloca o Standard na cara dela e pergunta se ela acha que pode escapar da morte fingindo ser louca. Mas aí ela começa a dizer que não é hora deles agirem como se eles estivessem em uma peça dramática. Afinal, ela não sabe se há mais monstros como aqueles por perto. Então é melhor eles saírem o mais rápido possível dali. Mas então o Prota fica ali se perguntando se estava fazendo confusão e se ele tinha chamado a pessoa errada. Mas olhando bem pra ela, sabe, comparando todo esse talento, não tem como se confundir, né, rapaziada? Eu não confundiria não. Afinal, essa mulher na frente do Prota é exatamente igual à traidora. E o Prota nunca cometeria esse tipo de erro. É o que eu tô falando, é muito talento pra se confundir. Ultimamente eu tô achando esses desenhistas muito bons. Essa rapaziada tá muito abençoada, mano. Então ele pensa se será que a traidora perdeu as suas memórias depois de ir àquele mundo. E resolve investigar e começa aí com a mão dele num lugar meio suspeito ali, mano. Só que bem nessa hora o estômago dele ronca. E a menina até começa a rir da cara dele. Ah não, rapaziada, tenho certeza que todo mundo aqui ficou curioso o que ele ia fazer com aquela mão. E ela com essa cara toda fofinha, diz pra ele se ele não se importar, eles podem ir ao grande shopping, que não é muito longe dali. E ela estava planejando ir justamente pra lá, pra pegar alguns suprimentos e talvez se refugiar. E se pergunta se o Prota quer se juntar a ela. Então ele dá uma pensada e diz que nesse caso, ele vai acompanhar ela só pra ver por si mesmo quem ela é. Mas então ela pega na mão dele, puxa ele correndo e fala pra ele vir rapidamente. E se eles forem mais cedo, eles podem conseguir mais suprimentos enquanto esperam o resgate. E ele vendo toda aquela beleza e fofura, ele fala que tanto faz. Vamos ver se ela realmente perdeu suas memórias ou se ela está só atuando. Apesar que tanto faz, e nada muda o fato dela ter traído ele. E ele vai fazer ela pagar o preço. E um tempo depois, mais à noite, os dois ainda estão correndo ali pela cidade. E enquanto eles estão andando ali, ela para de uma vez, se vira para trás e diz que ela estava com pressa antes, então esqueceu de perguntar mais qual era o nome dele. E ele pensa que ela não parece estar fingindo e se pergunta o que aconteceu para ela ter realmente perdido a memória e até esquecido seu nome. Então ele segue andando ali, metendo uma marrinha e vira para trás, falando que o seu nome é Subai. E pensa que mesmo que ela tenha perdido as memórias, ele não vai deixar ela ir. Então ela chama ele para ir com ele e diz que vão se abrigar por ali por enquanto e vão ficar ali esperando ser resgatados. Mas quando ela olha pra dentro, ela vê uma cena, né, que eu acho que não vai deixar ela ficar por ali não. E tem uma renca de zumbi, como vocês podem ver, e ela já começa a ficar em choque e precisa rapidamente pôr a mão na boca para não fazer barulho. Então ele se pergunta o que era aquilo e o porquê que tinha tantos monstros ali. Só que isso não era tudo, rapaziada, porque ali do fundo, lá de trás daquele monte de zumbi, aparece a figura mais sombria possível. E nesse mundo, não tem nenhum ser, rapaziada, que pode te causar mais mal do que isso. Que é aquele vendedor maldito que vem te enfiando cartão de crédito. E esse daí é o pior de todos, porque ele ainda por cima virou um capeta do Satanás. E ele se aproxima já oferecendo um cartão pra ganhar 50% de desconto. Olha a cara de capeta que ele tá fazendo. Rapaziada, certeza que vocês tudo ia fazer cartão com esse cara aí. Ninguém ia falar não. Porque ele vendo que ninguém vai fazer um cartão com ele, ele já passa aquelas garras ali, rachando todo aquele zumbi nos meios, fazendo o picadinho deles tudo. E o Prota, vendo isso, fica animadinho, pensando que aquela aura provavelmente estava no estágio inicial do reino espiritual do mar, e aquele deve ser um mutante elementar. E a Lin começa a chamar o Prota dizendo que aquele lugar já foi arruinado pelos monstros, e eles têm que sair dali rapidamente. E ela vem com esses balão pressionando nele, né, chamando ele pra ir. E o Prota diz pra ela que ele precisa de um sacrifício para melhorar a sua bandeira das 10.000 almas para o nível 2. Então ele joga aquela bandeira pra cima dizendo que aquela é uma boa chance de experimentar a habilidade do banner das 10.000 almas. Então aqueles dois zumbis saem lá de dentro e o Prota diz pra eles irem e derrotarem os inimigos na frente dele. E olha aí, rapaziada, o design é simples, mas eu achei bem da hora, viu? E eles vão em direção àqueles zumbis e já começam a degolar os primeiros ali na frente e sai arrebentando todos. E um zumbi maior, gordão ali, até tenta pegar o zumbi do Prota, mas ele é bem ágil e rápido e ele dá uma bica enquanto a outra vem e já, rapaz do céu, dá um racha-crânio naquele negócio. Racha-crânio não, né? Racha o bicho inteiro, velho. Esses aí tão OP, hein, mano. Mas então o gerente do cartão de Chernobyl aparece pulando com essas garras brabíssimas dele. E quando o Prota percebe aquilo, ele manda o zumbi dele voltar. E bem na hora que aqueles zumbis recuam, o gerente de Chernobyl aparece ali, fatiando tudo que ficou no caminho. E o Prota pensa que aquela coisa morta ali não tem que ficar preocupado se vai morrer ou se vai viver, porque tá inconsciente, né? Mas o Prota, por outro lado, tem o seu poder espiritual limitado agora.
E prorrogar essa luta não vai fazer bem pra eles. Ele tem que agir rapidamente. Então ele começa a fazer uns jutsu do Naruto ali na mão e aqueles bichos vai de novo em direção àquele monstro. Rapaziada, incrivelmente eu peguei uma gripe de novo aqui, então a narração tá meio esquisita pelo que eu tô vendo. Então se vocês acharem estranho aí, vocês já sabem o que é, né? Vocês me perdoam. Mas eu tenho que narrar, senão isso aqui não vai sair essa semana. Bora continuar. E enquanto a zumbizeira do Prota tá indo em direção àquele capiroto, o gerente do cartão só estraçalha o zumbi do Prota, aquele loirinho. Ele aproveita a brecha, fazendo a zumbi fêmea em direção a ele. E ela pousa bem nos ombros dele, depois de um comando do Prota. Ela abre a boca, dando um mordidão no pescoço daquele bicho. E ainda puxa, rasgando todo, numa cena muito gore. E é claro que aquele bicho fica lá agonizando, enquanto a zumbi pousa ali na moralzinha. Ele cai todo espatifado. Conforme a sua vida vai se esvaindo, o Prota se aproxima e sugando aquela alma. E o Prota usa uma skill chamada ligação espiritual. E assim como os outros zumbis do Prota, esse daí começa a ser acorrentado e começa a ser puxado para dentro do Standard. Então o sistema parabeniza o Prota por ter matado um zumbi de baixo nível. E o Standard das 10.000 almas subiu para o nível 2 e agora tem a capacidade para 5 almas. E agora, para avançar para o nível 3, ele vai ter que matar um zumbi avançado. E ele fica pensando nisso, né, sobre esse negócio de zumbi avançado. E diz que isso significa que ele tem que matar uma besta do nível do estabelecimento de fundação. Mano, eu não sei o que é isso não, velho. Achei confuso. Mas o cultivo do Prota está apenas no estágio intermediário do Reino do Mar. Ou seja, né, pra resumir, ele tá com um cagaço do próximo zumbi que ele vai ter que enfrentar. Então a Lin se aproxima chamando o nosso Protinha. E ela fala que, primeiro, ela pensou que ele só fosse um cara delirando. Mas ela não esperava que ele fosse um cara delirando muito poderoso. E ele fica pensando, né, se essa daí era realmente a inteligentíssima segunda discípula dele. E fica se perguntando por que ela parecia um pouco idiota agora. Então, de repente, aparece um cara ali chamando todo mundo pra sair. E diz que aquele monstro estava morto e agora eles podiam continuar dividindo os suprimentos. E aí eles já chegam, né, dando graças a Deus, mas ninguém fala graças ao Prota. E agora que o monstro se foi, eles podem finalmente relaxar e esperar o resgate. E com esse tanto de suprimento, eles podem sobreviver por muito tempo. E a garota se esfregando no Prota já começa a dizer que agora eles estão salvos. Principalmente por conta desses suprimentos todos. E agora talvez eles consigam resistir até o resgate chegar. Mas aí é lógico que tem que ser o figurante idiota. Que chega já dando aquela xingada, né? Perguntando quem ela e o Prota acham que são. E isso eles já ouviram falar de quem chegou primeiro que é o atendido. E esse era o território deles. E quem disse que eles vão receber uma parte daquele suprimento? Mano, não é possível, velho. Não é possível que eu tô lendo isso. E todo mundo ali, né, que tava com o cara, começa a falar meio que apoiando ele, xingando o Prota e a menina e meio que tirando, sabe? Mas aí a Lin fica pé da vida, né, claro, e começa a chamar eles dizendo que claramente foi o Prota que matou aquele monstro. E agora eles vêm chegando assim apenas se aproveitando dos esforços do Prota. E isso é inacreditável. Mas aí a galera ali não acredita, né, meio que falando que o Prota, magro desse jeito, realmente é aquele cara que matou aquela coisa. E se eles vão mentir, pelo menos torne isso uma coisa acreditável. E pra ele, provavelmente aqueles monstros mataram uns aos outros. E a Lin começa a ficar mais brava ainda, né? E eu tô torcendo pra esses caras tudo virar espeto e tudo morrer aí também. Mas então o Prota vem com a mãozinha e diz que já chega. A riqueza sempre desperta a ganância nas pessoas. E é pra ela se lembrar que palavras sozinhas não vão trazer nenhum benefício. Então a garota, meio chorosa, diz que foi o Prota que matou aquele monstro e agora aqueles caras estão simplesmente se aproveitando dos esforços dele, enquanto ainda por cima o insultam. Então o Prota dá uma risadinha e diz que somente os fracos confiam no raciocínio, mas os fortes simplesmente criam as razões. Ou seja, né, rapaziada, ele quis dizer aqui que quem é forte bate o pau na mesa mesmo e pronto. Então ele começa a andar à frente e se direcionando para aqueles caras. Ele fala que ele quer todos aqueles suprimentos e pergunta quem aceita e quem rejeita. E todo mundo ali começa a ficar bravinho falando que rejeita, né, e dizendo que o Prota tá fingindo, blá blá blá. Ainda por cima provoca, né, velho, falando que ele pode fazer sozinho. E ele tem que ser esperto e cair fora. Caso contrário, se eles ficarem bravos, bom, vamos dizer que ele não vai gostar do que acontece em seguida. Mano do céu, nos últimos tempos eu não lembro de ter torcido tanto pra uns figurantes e de arrasta assim. Então o Prota já dá aquela risadinha e fala que então esses idiotas podem morrer. E quando todos eles morrerem, todos aqueles suprimentos vão ser dele. E aquele monstro vai surgindo atrás do Prota, sendo invocado do seu standard e deixando essa sombra braba demais. E todo mundo ali, babacoide, fica assustado, né, vendo aquele
aquele monstro e se perguntando se ele ainda estava vivo mesmo. Então o Prota aponta pra eles e manda o monstro matá-los. E agora esses idiotas começam a suplicar pela vida, né, pedindo pra poupar eles e tal, mas minha rapaziada, esse Prota é embaçado, ainda bem, porque eu ia ficar insatisfeito se esses caras ficassem vivos. E o resto dos figurantes trouxa vendo aqueles caras cortados no meio fica em choque. E o Prota só na moralzinha pergunta se mais alguém queria parar ele. E é claro, né, que todo mundo fica ali com cara de Beagle, que não uns trouxa no canto, quietinho. E aí ele vira pra Lin perguntando se ela viu. Agora ninguém mais se atrevia a se opor a ela, e ela pode pegar qualquer coisa que ela quiser. E ela faz essa carinha de marrenta fofinha aí e agradece o Prota. Eu já tô até esquecendo que ela é a encarnação da mulher que traiu o Prota, tanto que ela é fofinha, mano. Já tinha perdoado já, viu? Já tinha dado ruim. E ela deita ali no chão fazendo uma performance ali pra pegar aquelas caixas. Pra que tudo isso, minha filha? Então ela se vira perguntando pro Prota se ele não vai pegar nem o suprimento também. Mas então ele diz que é só pra isso que ela serve. E como retribuição por ele ter salvado a vida dela, ela deve levar alguns suprimentos pra ele. A menos que ela não queira, né? Então ele pensa que agora ele vai ver se ela realmente perdeu a memória ou se ela tá apenas fingindo. Que isso é justo e pra ele esperar um segundo, porque ela vai carregar as coisas dele também. E animadinha e com essa aura de florzinha aí, ela começa a pegar tudo rapidinho. Então o Prota pensa que talvez realmente só seja uma coincidência que elas se pareçam. Então ela acaba de carregar a mochila e vira pro Prota dizendo que agora estava todo pronto. E pergunta qual que era o plano agora e se por acaso era ficar ali e esperar o resgate. Mas então o Prota dá as costas pra ela, sai andando e começa a dizer que ele tá indo encontrar um zumbi mais forte. E ela tem que trazer os suprimentos e seguir ele. E ela, né, só a cena falando que beleza, ela tá indo toda felicinha. E quando eles saem, aqueles caras ficam ali atrás de suprimentos e discutindo, né, que o Prota é isso, aquilo, eles vão denunciar eles pra autoridade, blá blá blá. Mas então eles param de discutir e começam a se organizar pra pegar os suprimentos. E quando eles começam a fazer isso, totalmente distraído com aquelas coisas, e até dando umas discussão ali, né, brigando por causa da comida, uns pezinhos vai chegando. E eu não entendi por que, rapaziada, mas os dois zumbi do Prota vai se aproximando, provavelmente pra finalizar com aqueles vermes. E no próximo capítulo nos é mostrado que aqueles lixos estão todos brigando e já mataram uns aos outros. Claro que por conta da comida. E enquanto eles estão ali discutindo por causa de comida, só é mostrado que atrás deles ali vem aparecendo os bravos, rapaziada. E quando eles percebem, eles só tem tempo de trancar e já caindo no chão e dando aquela borrada. Enquanto a zumbizeira do Prota tá ali com aquela cara sanguinária, tá todo mundo correndo, né, pela própria vida. E agora tem até uns ali falando que nem quer mais nenhum suprimento. Mas é claro que o corte vem e todo mundo deve ter virado fatia aí, né? E olha, rapaziada, quem que tá... Oh, sabe que é engraçado? A única mulher fora de forma e feia, né? Essa obra é um lixo, né? Engraçado isso daí. Bom, mas beleza, né? Tá aí nossa influenciadora digital com mais de 200 quilos, tá aí se arrastando pra sobreviver. Agora não tem ninguém, né, pra empurrar, pra morrer no lugar dela. Mas enquanto ela tá lá implorando, só vem o pezinho e dá-lhe aquela amassada e já era. E aí, beleza, né? Missão cumprida, eles já vão voltando pro standard do Prota que tá ali pensando, por sua vez, que deixar as ervas daninhas sem cortar só leva problemas futuros. E ele só pode controlar 3 mortos-vivos agora, mas se ele tivesse que enfrentar mais de 10 zumbis de uma vez ia dar ruim, né? Então até que o nível dele aumenta, ele precisa se manter discreto. E a Lin vem correndo ali atrás chamando o Protinha e pedindo pra ele esperar por ela. E, rapaz, que cara maldoso. Então ele responde que ele tá ocupado e não tem tempo a perder com ela. E se ela continuar atraçando ele, não pense que ele não vai deixá-la pra trás. E ela, por sua vez, fazendo essa cara de marrentinha e diz que ela tem certeza que o Sr. Tsubaya nunca vai abandonar ela. E ele dá aquela risadinha e vira pra trás, perguntando pra ela o que fazia ela ter tanta certeza assim. Afinal, os dois são só estranhos. Então, por que ele precisava ficar carregando ela assim? Mas ela não é boba não, rapaziada. Ela já tem um zap na mão e fala pra ele que é porque ela sabe onde tá o zumbi poderoso que ele está procurando. E é claro que isso chama a atenção dele, né? E pergunta pra ela se tem certeza que ela consegue achar um zumbi avançado. E ela responde que não ficou na escola porque ela viu uma criatura estranha perto do lago do campus há pouco tempo. E ela exalava um cheiro bem incomum. E ela meio sem jeito continua dizendo que não sabe se era isso que ele estava procurando, mas aquilo parecia bem perigoso. Então ele pensa sobre essa fera e que se for o caso, vale a pena investigar. E diz pra ela que parece que ela ainda é um pouco útil afinal. E ela pode liderar o caminho agora.
Mas o Prota continua andando, né? E ela vai correndo atrás dela, chamando ela e falando que se ela é a liderança, por que ela não tá na frente e ele não tá seguindo ela? E não é só pra ele sair andando na frente dela desse jeito. E aí tem um monte de zumbi ali, né? Na frente de um prédio. E o Prota e ela tá passando por ali. E vendo que toda hora ela fica parando ali e observando, ele pergunta pra ela por que ela ficava fazendo isso. Então ela vira pra ele pedindo pra ele falar baixo. E diz que muitas pessoas na escola se transformaram nessas coisas. E se eles atraírem a atenção delas acidentalmente, eles vão estar com problemas. Mas então o Prota responde para ela não ficar pensando demais nisso, e ele não tinha tempo a perder. E ele bate aqueles Thunder no chão, invocando seus capetas e manda eles irem limpar o caminho. Enquanto eles estão lá arrebentando aquele monte de zumbi, a menina manda ele esperar. E pergunta se era realmente ok ser tão imprudente desse jeito. Mas eu não sei, eu senti que essa conversa aí ficou meio fora de contexto, porque o Prota tá olhando ali, né, só analisando as mortes e pensando no que exatamente pode ter acontecido naquele mundo. E o que transformou tantas pessoas naquelas coisas meio humanas e meio fantasmas. De acordo com o Prota, né? Pra nós é zumbi, pro Prota é meio fantasma. Mas então eles notam uma comoção ali atrás e o Prota fica pensando que tem alguém vivo ali. E a garota, observando, comenta que aquela voz parece familiar. E quando nos é mostrado, tem 3 carinhas ali se defendendo e cercados de monstros, mandando os monstros se afastarem e tentando se defender com aqueles pedaços de pau michuruca ali. E quando um zumbi vai pra cima do rapazinho ali de óculos, ele quase caga nas carças e sai caindo pro chão xingando o monstro e mandando ele morrer, mas acerta essa machadada no trapézio do monstro, que mesmo assim não morreu, né? E vai pra cima dele que esse bocão. E ele já tava no chão ali, mas o parceiro dele entrou na frente defendendo ele. E o outro já vem dando uma canada na força do bicho. E aí ele sai arrastando aquele pedaço de lixo trouxa ali, né? Que só sabe dar cagaço. E manda eles retornarem agora, eles têm que sair dali. E eles precisam se reagrupar. Aqueles monstros eram além da alçada deles. E ali no cantinho, escondidinho, tava a Lin só observando. E ela dizia que aqueles ali eram o Gu Ming e o Lin Ming Xuan também. E ela se perguntava por que eles estavam no lugar daquele. E o Prota pergunta se ela conhecia eles. E ela responde que sim, eles eram amigos de classe dela. E ele fala que, certo, e você tá esperando que eu salve eles? Mas então ela pega no braço dele e diz que eles têm que ir meio que puxando ele. E diz que enquanto aqueles ali distraem os monstros, eles podem sair rapidamente. E se os monstros virem eles ali, eles não vão conseguir sair tão fácil. E o Prota, meio curioso, pergunta se ela não queria salvar eles. E se eles não eram colegas de classe dela. Mas então ela responde que se ela pudesse ajudá-los, talvez ela tivesse tentado. Mas nesse momento, ela não pode colocar ele em perigo só por conta deles. Então o Prota pensa que aquela discípula que traiu ele nunca teria dito tais palavras. E agora estava parecendo pra ele que ela só era uma garota normal mesmo. Mas então os moleques ali começam a ver ela e começam a gritar, chamar ela. E coitado, ele fica ali abanando a mão e falando que eles não vão conseguir se segurar por muito tempo. E pede, pelo amor de Deus, pra ajudá-los. Então ela, meio fria, fala que aquilo é uma droga. Falando o nome desse cara aí, né? Esse daí é o Li Ming Xuan, nome do caramba. E pergunta se aquele cara tava tentando arrastar eles para ser enterrado junto com eles. E por algum motivo, todo aquele zumbi que tava ali voltam sua atenção pro Prota e pra Lin. E eu não sei se isso faz muito sentido, né? Porque não foram eles que fizeram o barulho afinal. E é claro que a Lin fica em choque, falando que eles estavam vindo agora. E com o olho cheio de lágrimas, totalmente assustada, ela chama o Prota. Mr. Subai, me desculpe, por favor. É toda minha culpa, me desculpe. E o Prota tá ligado aquela cara de Shed dele, né? Todo brabão, sem nenhuma expressão. Então ele pega o seu estante e manda eles saírem. Enquanto aqueles capetas saem lá de dentro nessa imagem totalmente braba. Subai segue proclamando: eu matei o 9º senhor demônio do submundo. E essas pequenas coisas hilárias já mortas, por acaso, deveriam ser oponentes para mim? Vão. E aí os capeta do Prota, né? Vai em direção àquele zumbi, fazendo fatiado deles todos. Rapaz, e é zumbi pra caramba, hein? E a zumbizeira do Prota tá ali no meio. E tá parecendo um show de heavy metal isso daí. Uma rodinha de mosh. E vendo aqui de cima, eu tô achando essa formação deles aí meio falha, viu? Até porque, né? A zumbi fêmea tá aí, rapaziada. Já indo de arrasto pra cima. E não só a fêmea, né? Tá os dois transantes do começo lá. Tá aí se ferrando. E o sistema informa que menos 2 zumbis estão
estão sob o controle dele agora. E ele pensa que lidar com 10 zumbis ao mesmo tempo já é o limite dele com o poder atual. E ele deve encontrar uma maneira de atrair esses zumbis para lidar com aquela situação. E só assim eles vão ter uma chance de sobreviver. Então o Prota chama a Lynn e pergunta para ela se tinha alguma coisa próxima que pudesse fazer um som bem alto. E ele queria atrair esses zumbis para longe. E ela fica pensando sobre esse som alto. Som alto, som alto. Aí ela lembra, né, que ela pode fazer e mostra o celular pra ele. E, mano, dá uma olhada na cara dele quando ele vê essa capinha estranha. E ela só vai lá e dá um play e começa a tocar uma música ali, autona. Eu não vou nem colocar a letra aqui porque é ridiculamente ridículo. E, como esperado, né, aquele som começa a chamar a atenção dos zumbis e começam a ir em direção ao celular. E os zumbis que estavam atacando o grandão... Rapaz, eu vou precisar dar um nome pra esse zumbi grandão, eu tô achando, hein? E o zumbi que tava atacando esse grandão aí sai correndo em direção ao celular. E ele já tá naquela pose ali, falando que aquele celular ali era uma boa arma mágica. E aí ele joga o celular pra longe, lógico, né? E chama a atenção dos zumbis. E a moça fica ali, pelo amor de Deus, chamando pelo celular dela. E quando o celular tava lá no alto, eu não entendi o porquê, mas o zumbizeiro do Prota vai em direção ao celular e pega ele lá no ar. E quando ele pousa, o Prota aponta o seu standard e manda ele atacar. E aí o zumbi sai arrebentando todo o zumbizeiro. E, mano, de verdade, não entendi o que tá acontecendo aí, não. Porque até então ele tava apanhando. Aí chamou a atenção do zumbi, jogou o celular pra cima, e aí ele parou de apanhar e virou nada. Entendi, mano. Não entendi. Bom, mas beleza, né? Tá acontecendo isso ali. E o Prota e a Lynn tá observando. E enquanto ela tava ali digerindo o que tinha acontecido, o Prota pega no punho dela e sai correndo, mandando ela não ficar aí parado e vir logo. E a coitada sai sendo arrastada, pedindo pra ele ir devagar. E então a gente vai lá pro prédio da escola. E a Lynn e o Prota estão chegando ali e ela tá toda escafifada. E aí ela já começa a agradecer o Prota de novo, né? Dizendo que ela tava seguro graças a ele mais uma vez. E se não fosse ele, ela nem teria chegado até ali. E olha que eu nem achei ela tão incompetente igual outras garotas de uns manhwa aí, rapaziada. Até que ela ajudou um pouco, sabe? Pelo menos ela lembrou do celular e tal. E ele responde que isso não era grande coisa. Ela ajudava ele a encontrar um zumbi avançado e ele salvava a vida dela. E assim, os dois conseguem o que querem. Então os 3 garotos que estavam lá no sufoco chegam ali no pé da escola entrando com tudo. E eles começam a dizer que graças a Deus eles estavam salvos por causa daquelas coisas que fugiram. Caso contrário, eles teriam morrido ali mesmo. E quando ele olha pra trás e vê a Lynn, ele fica surpreso e pelo jeito feliz porque ela também escapou. Então ele pergunta pra ela se ela realmente conseguiu trazer suprimentos. E aquilo era incrível, eles estavam salvos agora. E um deles começa até a mexer na bolsa ali, falando que aquilo era bastante coisa. E quando ela percebe isso, ela fica pé da vida e pergunta o que eles estavam fazendo. Aquelas coisas eram do Sr. Subai, e ela não tem nenhum direito de distribuir isso a nenhum deles. E aí um dos moleques ali, que certeza que é o que tem nome difícil, faz essa cara braba e diz que agora não era a hora de discutir sobre o que é de um ou de outro. E eles ainda têm muitos colegas esperando material para poderem sobreviver, e é para entregar aquilo agora. Nossa, mal tá sabendo que tá assinando o atestado de óbito. E aí o Doclin ali chega dizendo que para eles pararem de brigar, ali também não é um lugar seguro. Eles podem voltar para a sala de aula primeiro e então discutir sobre a distribuição mais tarde. E aquele irmão ali, né, se referindo ao Subai, o Prota, pode ir com eles também. Afinal de contas, força se dá em número no final das contas. E então, contra a minha expectativa, eles avançam em direção à sala de aula e o Prota e a Lynn estão seguindo aqueles 3. E a Lynn começa a pedir desculpa pro Prota, mas diz pra ele não se preocupar. Ela não vai deixar que ninguém toque na parte dele dos suprimentos. Mas Subai responde que isso não importa. O único objetivo dele é encontrar a localização do zumbi avançado. Mas, mesmo assim, como ela planeja garantir que eles vão ouvir ela? E ela diz para ele não se preocupar. Ainda tinha alguns professores entre os sobreviventes, então eles nem ousariam causar problemas, mas eu achei ela bem inocente, né? Mas o Prota também acha o que eu achei, dá uma risadinha e fala, né, não usaria, né? E lá na perspectiva daqueles 3 que estavam à frente, um deles está dizendo ali que ele viu tudo, aquela sacola estava cheia de comida. E com aquilo ali, eles podem durar até pelo menos um mês. E até lá, o resgate já deve chegar. E o outro diz que sabe, mas a Lin Wankil pode não concordar. Então ele pergunta sobre esse cara, Subai, como eles vão lidar com ele. E rapaz do céu, não é que o maldito do Oclin já faz essa cara de psicopata dando uma risada e ajeitando o Oclin? E diz que quando eles estiverem no território deles, ele acha que eles terão alguma escolha, que se eles se comportarem, eles vão compartilhar um pouco com ele.
De outra forma, aí tem aqueles 3 pontinhos de sempre, né? Mas vocês sabem o que quer dizer, né? Teoricamente o Prota e ela iria de arrasta. E rapaz, eu tava até torcendo pra ele ficar vivo, mas agora eu tenho certeza que ele vai morrer com todo mundo. E eles chegam até a sala 108 e o deles ali começa a bater e dizer pra eles abrirem ali. E era ele, o Li Ming Xuan, falei que esse aí que era um nome difícil. E eles trouxeram os suprimentos de volta. Então uma moça aparece desesperada ali, falando que finalmente eles conseguiram fazer isso. E fica ali incessantemente perguntando onde que tava esses suprimentos, aonde tava. Então eles vão entrando na sala e o Prota olhando fica pensando, óbvio, né? Que essas pessoas eram sobreviventes. E se perguntando se eles tinham sobrevivido tanto tempo. Então os zumbis não devem ter aparecido há muito tempo assim. Então o Doc Lin ali começa a fazer o xadrez 3D e fala pra Lin rapidamente distribuir os suprimentos, afinal eles não comeram por 3 dias. Então ela baixa a cabeça e fala que é certo. E nessa pose aí ela começa a dizer para eles ouvirem, ela só pode dar a metade daquilo, a outra metade pertence exclusivamente ao Sr. Subai, e eles não estão de forma nenhuma autorizados a tocar naquilo. Então o Ming Xuan, que é o rapaz ali, chega dizendo que como uma pessoa pode precisar de tanto, mas tudo bem, ele vai comprar dele, e se aproxima com essa cara presunçosa dizendo pra ele não se preocupar. Ele vai pagar 10 vezes o preço de mercado. E ele imagina que ele não vai ter nenhuma objeção, né? E o Prota, na maior serenidade, fala que não, tá tudo certo, ele não tem nenhuma objeção. E o cara já vai pra cima da comida ali, falando que aquilo tinha sido uma escolha muito inteligente. E vamos ver o que é que tem aqui. Mas então uma garra brota no pescoço do cara. E o Prota termina de falar que ele não tinha nenhuma objeção, mas aquele cara ali tinha. Rapaziada, eu vou chamar esse zumbizão brabo aí de Fred Krueger. Eu não ia dar nome pra esses zumbis não, mas eu acho que esse daí vai permanecer na obra. Pelo menos tomara, agora que eu dei nome, né? Então é isso aí, o Fred Krueger que tinha uma objeção. E é óbvio que todo mundo começa a correr, falando que aquele monstro ali, de onde ele tinha vindo, todo desesperado. E engraçado, né? Que até a Lin tá com a mão na cabeça ali. Curioso isso. E o cara ali no chão tá até agora tentando refletir se é o Prota mesmo que era o responsável por isso. Que por sua vez se aproxima chamando ele. E pega ele pelo colarinho dizendo que ele destruiu 2 dos mortos-vivos dele. E agora, ainda por cima, ele queria compartilhar dos suprimentos dele. É pra aproveitar, deixa aqui, rapaziada. Já deixa o like aí de vocês, se inscreve no canal e hype esse vídeo, rapaziada. Pra ajudar o canal, fortalece pra caramba. E pra quem curte um Discord, aí na descrição também tem o link lá pro nosso server, rapaziada. Tá modesto por enquanto, mas tá ficando muito legal, a comunidade lá é boa. Mas voltando pra obra, né, o cara aí que tá sendo pego pelo colarinho tá desesperado, falando, não, irmãozão, desculpa, vamos conversar sobre isso. Mas então o Prota joga ele no chão e pisa no peito dele. E ainda dá aquela brincada, né, pedindo pra ele dizer se ele deve simplesmente matar ele e usar a alma dele pra compensar as próprias perdas. E eu volto pra sim, mano, pode fazer isso aí sim, Protinha. Dita aí nos comentários, rapaziada, que eu agora fiquei curioso com uma coisa aqui. Você sabe que, tipo, nem sei se esse cara merece tanto morrer assim, né? Eu quero saber de vocês aí como é que tá a justiça moral de vocês aí, vamos ver. E o moleque ali no chão tá chamando os parceirinhos dele, pedindo pra eles ajudarem, por favor. Mas não é ajudar, tipo, lutando não, rapaziada. Ele tá pedindo pra eles ajudarem a suplicar por misericórdia. Mas nem pra isso, esses amigos dele aí presta, porque esses mano aí aparecem apontando pra ele e fala que essa coisa do suprimento foi tudo ideia desse cara aí, eles não tem nada a ver com isso. E o outro fala que é isso mesmo, eles são inocentes e por favor, é pra poupar eles. Meu Deus, cara, tá vendo? É esses aí que tinha que morrer, não esse mano aí. E é lógico, né, que o coitado que tava ali no chão sendo pisoteado igual bosta, fala que ele arriscou a própria vida para conseguir suprimentos para eles. E é assim que eles tratam ele agora. E chamando eles de bastardos traidores, ele diz que eles estão ferrando com eles só pra eles se safarem, como a Lian Qiu e aquele cara ali que é o Prota. Então ele chama a Lin pedindo pra salvar ele e dizendo que ele estava errado. E ele nem queria mais nenhum suprimento e por favor perdoe ele. Então o Prota fica pensando o que ela iria fazer. A sua implacável discípula, Lin Wangqiu. Mas então ela dá uma suspirada e chama o Prota. E começa a dizer que sabe que esse rapaz aí, o Ming Xuan, estava errado. Mas ele estava apenas tentando ajudar todo mundo. E pergunta se poderia poupá-lo pelo menos dessa vez. E se eles podem pelo menos pegar a parte dela. E reforça que ninguém tem permissão de tocar na parte da comida do Sr. Bai.
E o Prota pensa que essa resolução foi muito fraca, e cada vez mais ele acha que ela realmente seja apenas alguém que se parece com a sua verdadeira discípula. E se esse for o caso, não tem mais nenhuma razão para mantê-la por perto. Então o Prota tira o pé de cima do cara e sai andando, dizendo que então eles vão deixar por isso mesmo. E o contrato deles terminou. Ela encontrou o pessoal dela, então é ali que eles vão se separar. E agora ele mesmo vai procurar o paradeiro do zumbi avançado. Então ela segura no punho dele, pedindo para ele esperar. E começa a dizer que ela acha que ela pode dizer onde está o monstro que ele está procurando. E ele pergunta se por acaso ela viu o monstro ou não. E ela, meio apreensiva, começa a dizer que não, mas ela pode sentir algo incomum em algum lugar da escola. E tem uma aura que tá deixando ela bem inquieta. Mas ela não sabe se realmente é o zumbi avançado que ele tá procurando. Então o Prota começa a pensar se ela tinha um corpo espiritual inato, que era um físico raro que permitia a pessoa sentir energia espiritual. Enquanto a figura da antiga discípula do Prota vai surgindo ali atrás no desenho, ele se pergunta quem é essa garota na frente dele e se ela realmente poderia ser essa discípula. Então a gente vai para um flashback lá no reino original da cultivação e tem uma espécie de um templo no meio das montanhas ali, depois de um caminho acho que meio precário, e tem uma garota ali que eu acho que é a antiga discípula do Prota, a Lin Wankil e ele. E ele tava perguntando se ela encontrou o que ele pediu. E ela, confirmando, pergunta se então ele vai poder aceitar ela como discípulo agora. E após ele pegar essa espécie de raiz na mão, ele pergunta pra ela como foi que ele conseguiu aquilo. E ela, fazendo um sinal de saudação com a mão, se ajoelha e começa a dizer que nasceu com a capacidade de rastrear. E de agora em diante, ela vai ser a espada na mão dele e ela nunca vai deixar ele na mão. E então ele põe a mão no ombro dela dizendo que é ótimo. A partir de hoje, ela vai ser a segunda discípula. E com o físico espiritual inato dela, as conquistas dela não ficarão inferiores às dele. E ela, toda baba-ovo, diz que a vida dela foi salva por ele. E então ela jamais sonharia em ultrapassá-lo. E ela continua dizendo que ela só deseja servir ao lado dele e aliviar as próprias preocupações. Eu diria que muito simplória essa personagem, rapaziada. O autor podia ter dado uma trabalhada melhor nessa construção aí, né? Tipo, ter uma força de vontade maior. Enquanto ela segue ali curvada, ele se agacha, pega no queixo dela, levantando o rostinho dela e pergunta se ela continuava chamando ele de Sênior. E ela, gaguejando e com o rosto meio vermelhinho ali, chama ele de mestre. E de volta lá no Prota, né, ele tá pensando que embora ele não tenha certeza de como essa mulher perdeu as memórias do passado, não importa, ela ainda vai morrer aqui. Então ele levanta seu braço e começa a pensar que venha, meu querido discípulo, entre na minha bandeira da alma e se torne o meu servo. De agora em diante, sofra o eterno refinamento da alma. Mas então ela pega no braço dele de novo e começa a falar pra ele, por favor, confiar nela. Aquela coisa estava mesmo indo pra aquele rumo. Então eles têm que partir logo, ou talvez seja tarde demais. Mas então o Prota fica ali pensando um tempo e já começa a dar uma risadinha e de repente essa risadinha vira uma castelada autona. Então o Prota começa a pensar que aquilo era uma droga, ele quase tinha matado ela. Mas esse bem na frente dele era um corpo espiritual inato, um corpo raro e único. E matá-la de uma vez seria um grande desperdício. Mano, esse cara já tá tirando minha paciência, ele não se decide, velho, mas que vagabundo. E em vez de matá-la, ele vai tratá-la apenas como uma peça de xadrez. E quando ela tiver perdido a sua utilidade, ele não vai desprezar a querida discípula. Ela vai ter o seu lugarzinho ali no Standard das Almas. E lá vem o pezinho chegando, rapaziada, todo verde. E o bichão tá aí, ó, parece um Lacoste de Chernobyl. E tá até conversando, rapaziada, dizendo que deve ser isso, a fonte da energia espiritual. E Astort finalmente tava do lado dele. E se ele não pudesse se recarregar, eventualmente ele se tornaria aqueles meios humanos lixos ali embaixo. E chama eles até de meio fantasmas, os zumbis, né? E já tá até implorando, né, para não deixar ele na mão. Ele se prepara e dá um pulo até lá na altura do andar daquela sala e entra pela parede ali arrebentando tudo. Então o Prota, vendo aquilo, fica pensando que então aquela ali que era a criatura poderosa que a Lin Wankil mencionou, um demônio cobra gigante. Mas rapidamente ele pensa que não, tinha alguma coisa estranha e aquela aura parecia familiar. Enquanto aquele bicho tá ali rasgando a parede que nem papelão, tá todo mundo correndo, né? Lógico, né? Porque ninguém é doido de ficar ali na frente daquele capeta. E quando eles chegam ali na porta, eles ficam desesperados, porque eu não sei o motivo, mas a porta não tá abrindo. E a Lin começa a dizer que aquela criatura era a mesma que ela viu perto do lago artificial. E ela se lembra muito bem da aura. Era a mesma.
Então o Prota fica pensando que aquilo era impossível, e se aquela coisa realmente tinha energia espiritual, e que aquilo não era uma besta mutante, era uma besta demoníaca do reino de cultivo. Mas por que diabos aquilo tinha aparecido num lugar como aquele? E o bicho tá ali dizendo ou pensando, não sei, que mesmo que aquele lugar não tenha energia espiritual e esteja cheio dessas pragas fantasmas, é muito mais divertido do que aquele reino de cultivo miserável. E ele pode se deliciar com humanos livremente naquele lugar, sem a interferência daqueles malditos cultivadores. E aquilo era uma delícia. E aquela besta abre sua boca e começa a jogar o humano lá pra dentro, que por sua vez está implorando por misericórdia e tá dizendo que não quer morrer. E uma professora muito da série aparece ali, que eu acho que não devia estar nesse tipo de obra não, com essa roupa. Ela pede por favor, para ele salvar os alunos dela. E se o Prota puder mantê-los seguros, ela vai fazer qualquer coisa. E aí o Prota pensa um pouco e responde que se ele pode ou não, esse não é o ponto. Mas diga-me, o que suas vidas têm a ver comigo? E a professora responde que dinheiro ela paga ele, é apenas por favor para protegê-los. Então o Prota pede desculpa e diz que ele não estava interessado nessas coisas. Mas não é para se preocupar. Uma vez que elas estiverem mortas, ele vai poder coletar as almas deles. E nisso o monstro já tá terminando de engolir o cara lá, né? E eu não entendi o porquê, mas de repente o Fred Krueger ali aparece atrás desse monstro cobra. E não só aparece, como dá um pedalado brabo na nuca do bicho. Pelo jeito, né, apagou a luz do bicho e ele cai ali que nem um trouxa. E o Fredão brabíssimo pousa em cima daquele bicho e já começa a preparar suas garras. Mas então a criatura abre seu olho e vira meio que sua cabeça, usando a sua língua para atacar. E pelo jeito era um blefe, porque ele enrola ali o zumbi do Prota ali e até se levanta. Então a criatura começa a se perguntar se aquilo era energia espiritual. E ele sabia que o nariz dele não estava errado. Ele tinha certeza que tinha um cheiro de energia espiritual ali. E aquilo era inacreditável. Num lugar como aquele, tinha um cultivador. Embora a força dele seja muito fraca, ridiculamente fraca. Mas, beleza, né? Isso serve. Só que só dele pensar em comer o Prota, o Fred já fica brabão e já corta a língua dele fora. E enquanto ele tá ali meio agonizando, sem sua língua, o Fred pousa na frente do Prota ali, meio que defendendo ele, será? E o Prota pergunta se então aquele bicho tava direto atrás dele. Então, fazer o que, né? Ele vai ter que derrubá-lo. Então o Prota fica pensando que aquele ali era um monstro em estágio de fundação. E no passado, esse tipo de lixo nem merecia o ataque dele. Mas agora, o cultivo dele está apenas no reino espiritual do mar. E olhando para trás, ele pensa que como ele poderia esquecer essas pessoas? Eles também vão ter os seus benefícios. E matá-los e refinar as suas almas será o suficiente para que ele possa vencer. Então o Prota vira para trás dizendo que, infelizmente, ele não vai poder lidar com isso agora. Então eles estão por conta própria. Mas se eles estiverem dispostos a se juntarem à bandeira dele das 10.000 almas e ajudar a vencer, então haverá um vislumbre de esperança. Mas claro que eles podem recusar também, e ele pode sair, e ninguém pode impedir ele, certo? Mas eles, por outro lado, não sei se dá pra dizer o mesmo, né? E depois de um tempo ele vê que ninguém respondeu nada, né? E diz que já que ninguém estava disposto a se sacrificar, ele não vai ter escolha senão sair. Mas então a Lynn corre atrás dele chamando o Prota. Mas rapidamente a professora bate no braço dela e diz pra deixar ela fazer isso. E a única coisa que ela espera é que ele tire os alunos dela daquele lugar. Mas então, convenientemente, né, ele vê um colarzinho ali no busto dela e se pergunta se aquilo ali era uma pedra espiritual. E já põe a mão naquilo, pergunta onde foi que ela conseguiu aquela coisa. E ela responde que aquilo ali foi algo que o pai dela encontrou por acaso, muitos anos atrás. Então ela tira e começa a dizer que se ele gosta daquilo, ele pode pegar. E a única coisa que ela precisa é que ele proteja os alunos dela. Coitada da professora, rapaziada, tô com dó dela aí, velho. Mulher boazinha, velho. E o Prota, olhando para aquele cristal, fica pensando que aquilo era de fato um produto do reino imortal. E a qualidade também não era baixa. E o poder espiritual contido ali dentro não era nem um pouco menor do que de uma pedra espiritual de alta qualidade. Mas como diabos aquilo ali tinha aparecido naquele mundo? E será que isso significava que não era coincidência que ali o Anquil e ele reencarnaram ali? E se for o caso, provavelmente os outros discípulos também estejam naquele mundo. E nessa hora o sistema aparece dizendo que uma pedra espiritual foi detectada. E se ele deseja usar aquilo?
E se ele usar as pedras espirituais para melhorar o seu standard, ele vai oferecer benefícios ao hospedeiro e aumentar o nível de mortos-vivos controláveis em um nível. O Prota pensa que não esperava que algo como pedras espirituais pudessem ser usados diretamente para fortalecer a standard das 10.000 almas. E parece que ele precisa de mais. E aí o Prota diz que ele aceita aquele item e o acordo está feito. E é para eles todos esperarem ali e não fugirem. E nisso o lagartão lá tá até agora meio zonzo, mas recobra os sentidos e avança no rumo deles, falando pra eles virem. Seu cultivador imortal, eu vou refiná-lo em um instante. E o Prota ali, já na pose do Buda, já começa a pedir pra aquele bichão ali bloquear pra ele, defendê-lo. E o Fred vai pra cima do monstro e até aplica um golpe, só que se desvia facilmente. Só que o Fred é brabo pra caramba, conhecido como Cleitinho do Muay Thai, e sai aplicando golpe atrás de golpe naquele bicho e por sua vez até sai desviando. Só que ele pega o Fred no ar e consegue acertar um golpe, enquanto o Prota tá lá cultivando a sua pedra mágica. E o bichão vendo o Prota tá ali pensando que aquele cara ali tá ficando realmente forte. E a sua aura está aumentando e se pergunta se por acaso ele estava rompendo os limites. Mas ele não pode deixar, ele tem que resolver isso rapidamente. E aí ele chama aquele monstro de inseto problemático e manda ele morrer, dando um golpe nele e joga ele até pro andar de cima. E depois que o Fred sai voando, ele olha pra trás e fala pro Prota que vamos ver se ele pode correr agora. Já prepara o ataque, mandando o Prota morrer. Mas aí na hora o Prota fala que aquilo é muito barulhento. E eu não entendi se esse monstro aí ficou parado porque tava curioso ou se ele, ficou parado por causa de alguma coisa que o Prota fez. Eu sei que o ataque não tá chegando não. E Subai começa a dizer que a bandeira dele das 10.000 almas precisa de uma besta da fundação pra servir como sacrifício. E eu falei bandeira, né? Mas isso aí é o standard. Mas você tá ligado, né? Bandeira e standard é a mesma coisa. E talvez eu fale bandeira que pra mim é mais fácil. E o Prota conclui dizendo que esse sacrifício é justamente ele ali na frente do Prota. E o bichão tá ali com aquela cara regalada e se perguntando o que tava acontecendo. E no pescoço dele tem uma mão gigante e vermelha. E esse daí, rapaz, é o Fred que acabou de evoluir. E ele virou uma classe evolucionária. E o Prota evoluiu seu nível de cultivação de mar espiritual pro reino de fundação. E o Prota só manda zerar. E o Fred 2.0 já vem com os dedos de espeto dele no meio daquele monstro. Enquanto o bichão do Prota tá aí com essa cara brabíssima, a jararaca do Tietê tá aí, né, passando mal e gorfando o chorume. Mas como isso não é o bastante, o Fred 2.0 já sai jogando o bichão pra cima ali. E eles chegam até a cobertura e vão ali pra cima do telhado. E ele joga o monstrão pra longe, fazendo ele quebrar todas as paredes e tomando todo aquele dano. E ele quase é jogado pra fora do prédio, mas pra falar a real, eu nem acho que ele ia tomar tanto dano assim, porque ele é grandão, né? E subindo de volta no prédio, ele fala que pelo jeito ele subestimou ele. E ele realmente não esperava que ele conseguisse ganhar algum avanço naquela batalha. Mas realmente ele achava que ele não estava preparado para tudo aquilo. Então ele abre a bocona dele, fica até com o zóio verde, e começa a dizer: venha, minha família, me ajudem a matar esses humanos. E mano, do nada, aquele Ming Xuan virou um capetão e atravessou os dois parceiros dele pelo peito com as próprias mãos. E já com umas escamas verdes cobrindo a sua pele, ele começa a dizer que vai obedecer às suas ordens. Rapaziada, fui pego desprevenido agora, hein? E aí é lógico que todo mundo fica desesperado e os amigos dele começam a perguntar o porquê que ele tava fazendo aquilo. Mas eles nem têm tempo de ouvir a resposta e já cai no chão fedendo. E esse Ming Xuan aí, chamando os amigos de lixo, diz que tolerou eles por muito tempo. E se era bom ser traído por acaso? E se eles não acharam que acabaria assim, certo? Então o Linguinha aí já olha pros outros parceiros de classe dele. E no próximo frame já tá avançando e arrebentando todo mundo. E nesse meio tempo, né, que tava todo mundo levando dano, eles estavam pedindo pelo amor de Deus pra alguém salvar eles e blá blá blá, sabe? E a professora tava ali no chão desesperada, coitada, se perguntando por que tava acontecendo isso. E a Lin também fica perguntando pro Prota o que tinha acontecido com esse Ming Xuan. E o Prota, fazendo essa cara de vilão dele, fica ali pensando que aquilo era muito interessante. Ele não esperava ver um humano se tornar seguidor de uma besta de boa vontade. Mas seja como for, quanto mais ele matar, melhor. Afinal, eles acabarão se tornando fantoches sob a bandeira das 10.000 almas do Prota. E no momento que o Linguinha ia acertar mais uma estudante, a professora toma a frente, mandando ele parar. E diz que ela não vai mais aceitar aquilo. Mas então ele pega ela pelo colarinho da camisa, perguntando o que ela sabe e o que ela vai fazer. E pergunta se ela quer morrer tanto assim. E se esse é o caso, ele vai acabar com ela primeiro. E já levanta sua mão
prestes a acabar com a professora e com certeza o futuro daquela escola. Mas então alguém puxa a professora pra trás, fazendo com que o Linguinha erre o golpe. E era Len que salvou ela, rapaziada, e chamando a professora, ela pergunta se tem alguma forma de acalmar todo mundo naquela situação, e eles precisam encontrar uma forma de sobreviver. Mas, por enquanto, eles só podem confiar no Sr. Subai. E o Prota, olhando pra elas ali, pensa que todo mundo ali pode morrer, menos aquela mulher. E se ele quiser encontrar a fonte da pedra espiritual, ele precisa que ela indique o caminho. Então ele levanta seu Standard e chama as almas das pessoas que estavam mortas ali. E o Linguinha, vendo aquilo, fica se perguntando o que é aquilo. E olhando pro Prota, fala que só podia ser ele de novo. E ele esperou por muito tempo para o chefe dele aparecer. E nada nesse momento vai poder pará-lo. Então ele arremete em direção ao Prota, dizendo que o que ele vai poder fazer sem a proteção dos monstros dele. Mas então o Prota só fica ali, meio sério, meio calado, e fala que ele faz muito barulho. E invocando os seus monstros, manda eles matarem ele. E todos aqueles monstros peladores avançam em direção ao cara. E mano, eu tô muito curioso com uma coisa. Me explica alguém aí, pelo amor de Deus, por que esse zumbi do Prota aí agora tá tudo sem roupa, mano? Só com roupa íntima. Não faz sentido isso. Eu até entendi os primeiros lá, né? Porque eles estavam no meio do rally rola. Mas agora esses daí, mano, não faz nenhum sentido. Mas é isso aí, né? Eles estão avançando e estão falando pro Ming Xuan por que eles mataram ele. E estão ali, sabe, reclamando. Coisa de fantasma ou de morto. E rapidamente eles já começam a fazer um montinho em cima dele, né? Ele já começa a ficar sobrecarregado. E também se perguntar se ele não tinha acabado de matar eles. E chamando eles de fantasmas lixos, diz que não tem tempo pra perder com eles. Só que mesmo assim, né, tá ali levando um sufoco. E o Prota só de longe, observando aquela treta ali na frente, tá de boa. E a criatura lá, por sua vez, tá observando e perguntando o que é aquilo. E o que é essa tal bandeira das 10.000 almas. E aí ele vira pro Prota perguntando se ele não tava planejando usar essa arma contra ele, né? E se por acaso o Prota achava que ele era feito de lama. Não sei, não entendi não isso aí. Deve ser piada chinesa. E o Prota se aproximando com a banquinha de zumbi atrás dele começa a dizer que ele ali não tem nem noção de quem o Prota é. E continua explicando que o standard dele precisa de uma alma que nem é desse trouxa largatão aí na frente dele, como um sacrifício. E nisso aquele trouxa do Linguinha vem aparecendo pedindo pro chefão dele aí salvar ele, pelo amor de Deus. E a criatura por sua vez fica ali dizendo que aquilo era uma droga e perguntando por que a sorte dele era tão ruim. E finalmente ele conheceu um cultivador imortal, mas ele se revelou um cultivador demônio. E esses bonecos eram estranhos e ele pode estar em problemas agora. E além disso, ele ultrapassou o reino da fundação e rapidamente chega à conclusão que é melhor fugir. Afinal, dessa forma, na pior hipótese, ele não vai receber energia espiritual e também vai ter problemas. E nisso tudo, aquele trouxa ainda tá vindo, né, pedindo pelo amor de Deus pra ajudar. Mas aí a criatura pega ele no meio e vai levantando ali que nem um Ken humano. E o Linguinha fica confuso, né, chamando aquele cara ali de boss, perguntando o que ele tava fazendo. E a criatura responde que deu poder a ele. Então agora, ele tinha que recompensar. E joga o maluco no rumo do Prota, né, que só dá um passinho pro lado e desvia facilmente. E aí a criatura casualmente se vira ali, dizendo que agora que as coisas terminaram desse jeito, era hora de ir. Obviamente já metendo uma saída lá francesa em caráter emergencial. Mas o Prota tá bravo, mano, e pergunta onde ele acha que ele vai. E se ele pensa realmente que ele vai permitir que ele vá dessa forma, apontando seu standard, ele envia todos os seus zumbis ali e até aquele grandão. Mandou a torcida do Corinthians inteira. Todo mundo vai pra cima da criatura, né, que já começa a ficar preocupada. E quando o Fred Krueger 2.0 cai em cima da criatura, ele sai rachando no prédio e desce ali, velho, numa cena total B10. Enquanto os dois estão ali embaixo e o Tio tá ali arrebentado, esmagado, os outros zumbis do Prota vêm aparecendo, velho, e tem um aí embaixo até dando mortal pelo jeito. Então eles vão descendo, mergulhando ali pelo ar e cai que nem uns pregos nos membros daquele bicho e deixa ele preso ali. E o Prota tá ali de cima só observando e tem alguém elogiando ele, que eu acho que é a Lin, né, só pode. E então a criatura presa diz que ela admite a derrota hoje, mas não é pro Prota pensar que ele vai manter ele preso ali. Ele até pode ir sonhando. Então ele desconecta a cabeça e sai que nem uma cobra, desesperado, deslizando por ali e gritando: bando de idiotas, vocês esperavam por isso, né? E o trouxa do Linguinha ainda tá ali chamando o boss dele, pedindo pra esperar. Mas rapidamente ele para de frente com uma galera ali que já tá afim de dar umas pancadas nele, né? Essa rapaziada aí tá meio ignorante, viu? E esse doido aí, antes eu chamava ele de Ming Xuan. Depois ele virou o Linguinha. E agora ele vai virar o cagado, porque ele tá todo cagado aí, com medo de levar umas porradas. Apesar que vendo o próximo frame, não vai precisar de dar nome pra ele de novo não, porque
porque ele tá até levando cadeirado. Desse lugar aí, eu acho que ele não vai sair, não. E o Prota e as garotas saudáveis estão ali do lado, né, observando ali, que agora virou uma janela com uma vista bem ampla. Elas dizem que o monstro escapou, e se estava realmente tudo certo de deixar ele ir. E o Prota pergunta que como assim deixar pra lá? Ela tá com certeza superestimando aquela besta, e aquela é apenas uma cobra infernal. E se ela acha que realmente aquilo ali podia escapar da percepção dele, e olhando ali pro horizonte, ele pensa que agora é hora de acabar com aquela farsa. E agora de volta com a criatura, depois de rastejar um tanto bom, ela volta a ser aquela criatura grotesca de novo. E ela começa a dizer que finalmente escapou. E se pergunta por que um cultivador demoníaco tinha aparecido naquele lugar. E se será que ele tinha sido levado para o vapor com ele? Mano, eu não sei agora se eu vou falar vapor ou se eu vou falar Steam. Vamos ler mais um pouco aqui, mas vai ser um ou outro. Vapor ou Steam, porque eu não sei que brisa que é essa aqui, mano. Você me perdoa, mas tem umas coisas dessa obra aqui que não tá fácil de entender, não. E a criatura continua dizendo que isso não importa. Quando ele sair daquele lugar, ele poderá andar livremente e fazer o que ele quiser. E um mero cultivador imortal no reino da fundação jamais encontraria ele nesta vida. E foi só ele falar isso que ele ouviu atrás ali você acha mesmo? E é lógico que é nosso Prota e a banca dele, né? E o Prota pergunta se agora ele vai querer correr. E diz que ele pode até fazer isso e tentar escapar da distância da percepção dele. E o monstro começa a dizer que aquilo era impossível, e pergunta como foi que o Prota encontrou ele. E todo tremendo, ele continua dizendo que o Prota estava apenas no reino da cultivação, e quão forte poderia ser a percepção dele. E o Prota, né, eu acho que tá meio caduco já, porque ele não gosta de barulho, e fala que esse monstro aí tá muito barulhento, como sempre fala, né? E manda os bichos dele capturar aquele negócio diante deles. E 4 daqueles zumbis já brota ali, um em cada membro do tiozão. E os bichos é embaçado, meu irmão, porque eles estão agarrados com fé na parede. E a garra do Fred 2.0 vem vindo, já entra na goela do lagartão. Enquanto o pau tá quebrando ali, o Prota tá ali de boa, né? Tá dizendo que aquele cara ali tinha sido totalmente capturado. E agora eles vão ver como ele vai poder se mover. E a criatura, se debatendo, começa a xingar bastante o Prota. E diz que já que ele não vai deixar ele ir, ele vai jogar o jogo dele. Então ele solta uma fumaça esquisita na cara do Fred 2.0. E é um poderzinho com o nome de Clone das Sombras da Cobra. Acho que Snake Shadow Clone fica mais legal, né? E um monte de cobra começa a passar ali pelo monstro do Prota em direção a ele. E aquela criatura começa já a comemorar, né? Dizendo que mesmo que o Prota tenha o standard da 10.000 almas, o corpo dele tá apenas no reino da fundação. E se a criatura devorá-lo, esses fantoches vão se tornar inúteis naturalmente. Mas o Prota tá de boa e só fala que aquele cara ali não sabe quando desistir. Então ele dá aquela firmada no standard e já consegue estocar uma das cobras que estavam voando por ali. E pelo jeito ele acertou a criatura certa, né? Porque ela tá reclamando, falando que não é possível. Afinal, é totalmente impossível ver através desse poder. Até mesmo se ele tivesse a percepção de um reino da alma nascente. E o Prota, por sua vez, diz que se ele não fosse útil para ele, ele já teria se livrado dele facilmente faz tempo. E usa a habilidade de restringir de seu standard e aquelas correntes começam a prender aquela criatura, que por sua vez não consegue aceitar aquilo. E diz que mesmo que ele morrer, ele nunca vai se render ao Prota. E ele tenta usar uma habilidade chamada Abertura da Alma Primordial. E já diz pro Prota que eles vão morrer juntos aqui e agora. E o Prota, né, que é debochado demais, já pergunta se ele vai realmente destruir a alma dele bem na frente dele. E essa criatura realmente acredita que o Prota vai deixar ele fazer isso. E então ele usa uma habilidade chamada Verdadeira Imagem Divina. O que obviamente surpreendeu aquela criatura. Até porque tinha uma imagem enorme, totalmente grandiosa do Prota antes da reencarnação, né? Então a criatura começa a dizer que não pode ser. Isso não estava certo. Esse com certeza era o poder de um deus. E já começa a lamentar, né? Pois realmente ele tinha provocado um grande mestre divino. E enquanto está sendo sugado ali pelo standard, ele começa a pedir, pelo amor de Deus, para não matar ele. Ele estava errado. E chama o Prota de mestre, de ancestral. E pede para, por favor, deixar ele ir. Mas isso não rolou, né? E ele terminou acabando de entrar ali dentro daquela caveirinha do standard. E o sistema parece dando parabéns pro Prota e dizendo que agora o standard foi atualizado. E agora ele estava no nível 3 e tinha 5 almas sob controle, com um total de 10. Rapaziada, eu acho que eu não entendi direito os poderes do Prota ainda, né? Porque eu achei que esse bichão agora aí ia ficar sobre o comando dele, mas pelo jeito não. Ele foi usado para subir o nível do
o nível do item. Oh meu Deus, tá difícil. E com esse avanço pro nível 3, o modo aprimorado foi desbloqueado. E agora o hospedeiro pode aumentar o nível dos mortos-vivos com qualquer objeto que contenha poder espiritual, para aumentar o nível desses monstros. E o Prota fica impressionado, né? Porque ele diz que não esperava que poderia alimentar diretamente os mortos-vivos com as pedras espirituais. E talvez isso signifique que desde que ele tenha pedras suficientes, ele pode rapidamente forjar uma poderosa arma imortal. E levantando seu standard, ele diz que nesse caso, conseguir pedras espirituais deve ser a prioridade dele agora. Até pelo menos ele conseguir ganhar alguma força para se proteger naquele mundo. E agora já é hora de fazer uma visita aos pequenos discípulos obedientes dele. E lá na escola, a professora tá falando pra Lin que o companheiro dela foi atrás daquele monstro e pergunta se ele não vai correr perigo. E essa, por sua vez, pede pra ela não se preocupar. O Subai ficará totalmente bem. E um monstro como aquele não é nem oponente pra ele. Fica impressionado, né? Como que essa moça já confia nele. Porque conheceu ele aqui faz 10 capítulos. Isso aí na obra deve fazer, tipo, sei lá, 2 horas. E já tá tudo certo, cara, é o mais brabo do mundo e tá tudo certo. E a professora diz que isso é um alívio, mas ela parecia estar bem confiante nele. E ele não parecia ser um estudante dali. E pergunta como foi que a Lin conheceu ele. E essa aí começa a explicar, né, que pergunta pro professor se ela lembra como ela foi pra fora da escola durante o caos todo. Mas quando ela tava prestes a ser atacada por aqueles monstros, o Subai salvou ela. Mas ela sentiu uma coisa estranha. E quando ela viu ele a primeira vez, ela sentiu uma sensação de familiaridade. E era como se ela já tivesse visto ele antes. E bem nessa hora, a porta da sala já vai abrindo, né? E ela já vai correndo ali pro ombro dele que nem um pincher. E a pergunta, né? Se tava tudo bem e se o monstro tinha machucado ele. Mas então ele põe a mão na testa dela, impedindo ela de se aproximar. E fala que, sério, vamos falar sério aqui, cara. Como assim você acha que aquela coisa poderia me machucar? E pergunta pra ela o que ela pensa sobre ele e se por acaso ela subestima ele. Então ele leva a mão no bolso e tira aquela pedra que tava com a moça. E fala que precisava mais daquelas pedras ali. E pergunta se ela sabe aonde ele pode encontrar mais. Mas então ela pede desculpa e diz que aquela pedra pertenceu ao pai dela. E ela realmente não faz nem ideia de onde ele tirou aquilo. Mas ele pode perguntar para ele mesmo. Então o Prota pergunta onde que estava o pai dela. E ela responde que se ele realmente quer encontrá-lo, então ela teme que eles vão ter que fazer outro acordo. Realmente, cada um tem que usar o que tem, né, mano? Esperta. E ela continua dizendo que a última vez que ela falou com ele foi 3 dias atrás. E ele estava preso em algum lugar esperando por resgate. E se o Prota quer informações, eles vão ter que encontrá-lo primeiro. Então o Prota pensa que aquela mulher ali, ela estava tentando usar ele para salvar o pai dela. Mas se ele puder obter informações sobre as pedras espirituais com ele, perder um pouco de tempo não é um grande problema. Então ele diz pra ela que tudo bem, nesse caso ele vai. E ela nem acredita, né? E começa a ficar feliz. E a Lin também fica felizinho. Mas ele fala rapidamente que, peraí, tem um porém. Se eu descobrir que você está mentindo para mim, não só você morrerá, todos os outros também, inclusive o seu pai. E ela toda torta, né, meu filho? Já começa a falar que tá bem, beleza, ela entendeu, não se preocupe. Então ela vira pra trás e fala pra todo mundo se levantar. E eles estavam saindo agora com o Sr. Subai. E aí todo mundo, né, começa já a comemorar, ficar meio felizinho ali. É lógico, né, porque não vai morrer ali sozinho. Mas então, antes de irem, eles olham pra trás e se lembram dos seus amigos que estavam ali deitados e sem vida. Então o Prota se aproxima e diz que esses daqui, eles também não vão ser desperdiçados. Ele já ergue o seu standard e já começa a pegar as almas daqueles estudantes falecidos. E ele já começa a vir pra dentro do standard tudo sem roupa. Agora que eu tô vendo que eles aí pra dentro sem roupa já, né? Né? Faz sentido, porque a alma não tem roupa, né? Ainda bem que pelo menos aqui no Mauá eles cobrem as partes íntimas, né? E então a quantidade de mortos-vivos sob o controle do Prota fica lotado, dando 10 de 10. E pelo jeito todo mundo que tava ali vivo ainda começa a ficar preocupado, né? E assustado. E a professora começa meio que indagar o Prota ali, perguntando pra onde ele levou eles. E o Prota responde que naturalmente ele só não desperdiçou. Eles agora residem no Soul Banner, e eles são seus fantoches pessoais. Mano, eu gostei, hein? Soul Banner. Eu vou falar agora Soul Banner. Não vai ser bandeira, não vai ser standard, vai ser Soul Banner. Pena que tá no fim do vídeo pra eu falar isso, né? Mas pelo menos eu decidi. Demorou, mas eu decidi. Na próxima parte vem isso aí. Mas calma aí, rapaziada. Não acabou não, calma aí. E o Prota diz que chega de conversa. Agora eles vão, e não é pra
pra eles perderem tempo ali. E enquanto eles estão andando ali pela cidade, alguém tá dizendo que deve muito pro Sr. Subai. E se não fosse por ele, eles nunca teriam saído vivos daquela sala de aula. E a outra estudante talentosa que foi com eles ali, né? E ela tá dizendo que eles já teriam morrido de fome ou sido mortos por monstros. E o Prota diz que tudo bem, cada um deles recebeu o que precisava. E o Prota pensa que agora que ele chegou na fase de restabelecimento da fundação, a consciência divina dele se recuperou parcialmente. E agora ele deveria ser capaz de recuperar artefatos de nível superior. Bom, então ele resolve testar. Então ele estende a sua mão ali, rapaz, e eu não entendi nada. Parece que o cara foi parar em outra dimensão e abriu um portal diante dele. E ele pensa que espera que algo útil saia dali. E um monte de arma, de instrumento, umas pílulas esquisito, uma cabaça, existente de cultivação que você está acostumado a ver em obra de cultivação aparece. E na hora que ele pega alguma coisa, ele fica surpreso. E aí ele fica se perguntando se aquilo ali realmente é o destino. E a Lin se aproxima, perguntando de onde tinha vindo aquela espada. E ela sente que parece que ela já viu aquilo em algum lugar antes. Então o Prota pensa se será que isso poderia ser um sinal de que suas memórias estão voltando. Interessante. E ele pensa que se essa garota realmente recuperar a sua memória, só pra no final se encontrar nas mãos do Prota como um cordeiro para o abate, ele se pergunta o que o bom e pequeno discípulo pensaria nesse momento. Então ele solta a espada, fazendo com que ela finque no chão. Então ele diz pra Lin que, muito bem, agora ela pode segurar aquele item. E ela fica até meio confusa, né? Perguntando como assim, uma espada pra ela? E ela, sem jeito, fala assim pro Prota que o que ela deveria fazer com essa espada. E pergunta se ele não tava pedindo pra ela lutar contra monstros, né? E ele pergunta, uai, mas por que não? E complementa perguntando se ela não acha que ele vai protegê-la pra sempre, acha? Então ela só para um tempo, meio que pensando e fala, bah, beleza, então tá certo. Mas eu já vou avisar, viu, que eu nunca usei uma espada antes. E você vai ter que me ensinar depois, viu, Sr. Subai? Quando ela toca na espada, ela começa a sentir uma sensação bem intrigante. E de repente, um flash das memórias da antiga aprendiz do Prota, a Lin Wangqiu lá do céu da cultivação, começam a passar na cabeça dela. E no final, uma silhueta totalmente braba, eu acho que do Prota. E nos é mostrado ela com essa cara regalada e vendo que talvez tenha dado ruim. E agora a única coisa que resta é ela deixar o like, rapaziada, que nem vocês. Vai todo mundo deixar o like aí, por favor. Não se esqueça de fazer isso. E se você chegou aqui, velho, não deixar um hype que é de graça. Ô, velho, eu vou ficar chateado, hein? Vou ficar chateado. Mas é isso, né? Tamo junto, até a próxima e tchau.